Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Eu me chamo Jordânia Gabriele. Esse aqui é o nosso canal. Se você não se inscreveu, já se inscreve. Ativa o sininho aí para estar recebendo os nossos novos vídeos. Já curte aqui, deixa o seu comentário, tá bom? Vamos fazer hoje, iniciando um vídeo pregando a palavra do Senhor, daquilo que nós entendemos da Bíblia, daquilo que eu senti de Deus de fazer. E creio que será uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que, em nome de Jesus, vão assistir esse vídeo. Porque se você está aqui agora assistindo esse vídeo, é porque Deus colocou você aí, para você ver esse vídeo e sentir essa força, esse alívio nesse momento difícil. A gente vai, sem demora, já começar a falar aqui um versículo, citar um versículo da Bíblia que eu li muito, inclusive na minha infância, nos momentos mais difíceis, e que soou como um alívio dentro de mim. A Bíblia fala em Isaías 41, versículo 10, a partir do versículo 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém. A gente finalizou aqui, Isaías 41, versos 10 ao 13, né? Essa palavra, ela fala muito aos nossos corações. Principalmente porque na Bíblia fala que nós não devemos temer. A única pessoa que nós temos que temer é a Deus, ao Senhor Jesus. A nossa fé, ela é movida de acordo com os acontecimentos da nossa vida. Se acontece algo difícil, a gente fica triste, fica desmotivado, a gente fica abalado. Nossa fé fica abalada. Eu vou dar vários exemplos práticos aqui sobre quando a gente fica assim. E Jesus, ele era motivacional. Eu digo que Jesus era motivacional porque em vários versículos, em toda a Bíblia, Jesus nos motiva, ele nos enche de esperança, de fé. Quando aqueles apóstolos estavam jogando as redes para apanhar os peixes, quando aqueles homens estavam jogando para poder apanhar os peixes, eles jogaram a rede em vários lugares. Porém, eles não estavam jogando com fé mais. E não tem como julgar eles, porque nós, muitas vezes, jogamos as nossas redes sem fé. Porque já deu tanta coisa errada. Então eu não tenho mais fé para jogar minha rede. Para tentar de novo. Porque eu já tentei tantas vezes, mas não deu certo. Então eu não jogo a rede. E Jesus vai lá e fala para eles, gente, homens de pouca fé, vão lá e vão jogar as redes. E aqueles homens falam, mestre, mas eu já joguei as redes em vários lugares e não consegui pegar os peixes. E Jesus vai lá e fala, vai lá de novo. Joga de novo as suas redes que agora vocês vão conseguir. Vão lá mais para frente, onde vocês não foram. E é o que Jesus também fala para nós. Meu filho, não desista. Jogue as suas redes. Peça a sabedoria do Senhor, entendimento do Senhor, mas lance as suas redes. Você que está me ouvindo, você vai colher. Você vai pegar os seus peixinhos ali. Jesus sempre era motivacional. Mas essa palavra nos ensina várias coisas que temos que continuar perseverando. A palavra certa é perseverar, coisa que nós desistimos fácil.
E nada que vem de Deus é fácil, é difícil, é duro. Nós temos que perseverar. E a palavra diz que nós temos que ter obediência, porque sem obediência, se aqueles homens não tivessem ouvido ao Senhor e obedecido aquilo que ele disse, eles não teriam pegado aquela quantidade enorme de peixes. Então temos que ter perseverança e temos que ter obediência e fé. Temos 3 lições aí. O Senhor, ele contava sempre parábolas para os seus discípulos. Ele sempre conversava em parábolas. O que é muito interessante, porque me leva a pensar o seguinte: Jesus não falava diretamente aquilo que ele queria falar, porque não era todo mundo que era para poder entender, não era para todo mundo que era para ouvir. Só os escolhidos iriam entender as parábolas de Jesus. E sabe por quê? Porque nem todo mundo ia procurar saber o que significa aquilo que Jesus está dizendo. É a mesma coisa de quando você pega a Bíblia e você lê uma parábola. E aí você fala, meu Deus, eu não entendi essa parábola. Você tem 2 opções, porque Jesus sempre dá 2 opções. Você pode simplesmente se contentar com a parábola sem ter entendido ela, ou você pode procurar, você vai procurar no YouTube, você vai procurar com alguma pessoa de Deus, você vai procurar na internet, ou até mesmo na Bíblia mesmo, em algumas partes que tenham explicações, você vai procurar saber o que significa aquela parábola. Quando você procura, Deus quer isso. O Senhor Jesus, Ele quer isso, Ele quer que você procure. Porque ali você está mostrando o seu interesse em aprender a palavra dele. E em uma dessas parábolas, tinham as parábolas das 10 minas, em que um senhor, dono de terras, ele tinha minas e ele iria para outro reino, porque ele iria tomar aquele reino, porque ele iria ser rei daquele reino. Mas o pessoal mandou comissários até o local, porque não queria que ele fosse rei. Então ele foi pessoalmente, mas antes de ir pessoalmente, ele deixou umas moedinhas de ouro com os servos deles. Quando esse homem volta, ele pergunta para os servos dele o que eles tinham faturado em cima daquelas moedinhas. Alguns dos servos conseguiram faturar 10 vezes mais em cima de uma moeda. Outros 5 vezes mais. E outros não faturou nada, guardou dentro de um lenço e devolveu para o mestre e falou para ele, olha, mestre, já que eu sei que o Senhor é um homem, que o Senhor colhe aquilo que não plantou, então o que eu pensei? Vou guardar, porque ele vai querer. O mestre, ele deu segundo os feitos de cada servo. O servo que faturou 10 vezes mais, ganhou 10 cidades. O servo que faturou 5 vezes mais em cima daquela moeda, ganhou 5 cidades. E o servo, aquele servo que fez foi guardar a moedinha, ele tirou aquela moedinha que já tinha dado para ele e deu para o servo que tinha mais. E o pessoal ficou abismado, ficou revoltado, porque pensaram assim, vou deixar, era melhor se ele tivesse deixado com o servo que não ganhou nada, porque o outro já ganhou 10. E assim foi com Jesus. Não tem como agradar a todos, porque quando a gente está tentando agradar a todos, a gente não está sendo sincero com aquilo que fomos chamados. A gente não está sendo sincero com a gente mesmo. Porque a gente está tentando ser uma coisa que nós não somos, algo que nós não somos. E Jesus, assim como na parábola, ele veio para reinar, mas muitas pessoas não queriam que ele reinasse. Muitas pessoas. Mesmo assim, ele não desistiu. E ele nos ensina o seguinte, eu dou a mesma quantidade para todos. Ele deu a mesma moedinha que deu para um, deu para outros. A diferença é aquilo que nós fazemos com o que Deus nos dá.
Deus te dá capacidades, te dá entendimento, te dá força. Deus sempre te dá algo. E você tem a opção de escolher aquilo que você vai fazer com o que Deus está te dando. Deus me deu uma palavra e eu tinha a opção de ler e guardar para mim, ou eu tinha a opção de abrir a câmera do celular e passar essa mensagem para outras pessoas que vão ler essa mensagem e vão se sentir motivadas em nome de Jesus. Nós somos falhos e nós não entendemos o nosso chamado. Então, o que nós temos é que entender a palavra de Deus, entender aquilo que Deus quer falar conosco, que nós temos que buscar, que nós temos que correr atrás. Porque se aquele servo tivesse realmente corrido atrás, ele pegou o que era mais fácil dele fazer. O que era mais fácil dele fazer era pegar e guardar a moeda. E Deus não quer o mais fácil. Você não prospera no mais fácil. Você prospera no mais difícil. Nós prosperamos no mais difícil. E é ter coragem. Eu já tive enfermidades grandes na minha vida. E fui curada pela graça e misericórdia de Deus. E mesmo assim, eu fui negligente com tudo que Deus me deu. Porque ao invés de eu contar esses lindos testemunhos das grandes bênçãos e maravilhas que Deus fez na minha vida, eu guardei para mim. E eu estava vivendo algo, uma vida que não era para mim viver. E às vezes, quando estava tudo difícil, eu pensava assim, meu Deus, você esqueceu de mim? Mas não é que Deus esqueceu de você. Não é que Deus tenha esquecido de mim. É que Deus está esperando uma atitude sua. Deus está esperando até onde você vai chegar, até que ponto você vai chegar, o que você vai fazer. Quando tiver difícil, você vai negar a Jesus ou você vai permanecer na fé? Você vai fazer aquilo que Deus tem te enviado para fazer? Ou você vai ficar parado, extasiado pelo medo, pela falta de coragem, que também podemos chamar de negligentes? E Deus, Ele gosta de pessoas corajosas. Ele só usa pessoas corajosas. E vocês podem observar que o rico, quanto mais ele tem, mais ele fica rico. Mas por quê? Porque ele foi corajoso. Ele foi corajoso. Ele foi lá, pegou, montou um negócio, sem ter um centavo no bolso, e correu atrás. E às vezes nós não temos as mesmas condições, porque a primeira vez que as coisas começam a dar errado, a gente tende a parar. E Jesus está lá falando no seu ouvido, não para. Lança essas redes novamente. O Senhor, Ele gosta de administradores. O Senhor gosta. Tenha fé, porque o momento difícil, ele passa. As provações passam. A dor passa. Mas toda dor, ela vem como ensinamento para nós. E nós temos que pegar esse ensinamento, aprender com ele e passar esse ensinamento para frente. Eu sofri de abortos espontâneos. E eu orava, e todo mês eu falava, Deus, não vai acontecer comigo. E só quem sente essa dor sabe como é. Sabe a dor que a pessoa sente, o sofrimento que é muito grande, porque não é uma coisa que a gente possa explicar.
Você não consegue explicar a dor que você sente. Porque quando alguém chega para você e fala para você, olha, eu sofri um aborto espontâneo. Quantos meses você tá? Você fala, eu tava de 1 mês, 2 meses. A maioria das pessoas, e até eu, pensei assim, nossa, que exagero. Você nem chegou a ver, a barriga nem cresceu direito. Como que você tá sofrendo? Mas não é algo inexplicável, você já ama. Você sente as alterações do seu corpo e você já ama como se fosse o seu próprio filho e é o seu próprio filho ou filha. Você já sente aquele sentimento do fundo da sua alma, como é as coisas de Deus. Você sente do fundo da sua alma. Dói, aquilo te dilacera e para sempre vai ser seu. Né? Só que eu comecei a perceber da minha vida que eu estava sempre querendo, nós seres humanos sempre queremos muito de Deus, mas nós não queremos dar muito de nós para Deus também. Eu falava, meu Deus, mas porque às vezes as coisas estão acontecendo comigo e na verdade é pecado isso. Eu peço perdão a Deus porque eu indaguei ao Senhor. Eu perguntei, por quê? E aí, lendo a Bíblia, porque às vezes Deus não precisa de usar uma pessoa para te falar. Você tem sinais que acontecem para você. Eu abri meu Instagram, abri o YouTube, abri a Bíblia e sempre as mensagens indicando para mim que eu precisava de fazer a minha parte, eu precisava de buscar mais o Senhor, porque não adianta. Como que eu quero colher sem plantar? Eu fiz a parte da medicina, eu fiz aquela parte toda, mas não era isso, não é isso. Eu tive a síndrome dos ovários policísticos, apareceu cisto nos meus ovários, eu sinto os sintomas e dá tudo certo, mas quando é para vir, não vem. Mas não vem, não é porque eu tenho algum problema, é porque o Senhor está esperando uma atitude. Está esperando até quando eu vou guardar isso para mim, essa dor, esse sofrimento, esse momento difícil. Até quando eu vou ficar calada, em vez de falar da presença do Senhor, de falar de Deus, de falar que o amor dele é forte, é poderoso, que a mão dele faz milagres acontecerem. O Senhor mostra isso na Bíblia várias vezes, como Ana. E o Senhor deu a ela um filho. Como várias outras mulheres da Bíblia engravidaram com 90 anos. Então, as coisas de Deus são maravilhosas. Para Deus nada é impossível. Quando eu tive essas perdas, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? É da tua vontade? Eu não fiquei chateada e culpando a Deus. Mas eu comecei a criar sabedoria e pedir a Deus sabedoria. Senhor, é da tua vontade? É o primeiro ponto. É do Senhor? Essa criança vai vir para adorar o nome do Senhor? Vai ser uma bênção nas mãos do Senhor? É da tua vontade? E então o Senhor, ele me respondeu. Porque o Senhor, ele responde a nós. Ele falou, olha, o sacrifício que você tem que fazer, assim, lendo a Bíblia, o sacrifício que você tem que fazer é um sacrifício de vida, não é voto. Porque eu amo e faço bastante votos, bastante holocausto, eu faço jejuns, mas não é isso. É porque às vezes a gente coloca desculpa, eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou ler a Bíblia por causa disso, eu não vou gravar um vídeo e falar de Jesus por causa disso. Eu não tenho entendimento total da Bíblia, eu entendo algumas coisas, mas eu não sou, eu não tenho total entendimento ainda. E eu colocava isso como desculpa para não fazer um vídeo, porque eu não sou
totalmente experiente. Mas não é isso. É sobre o nosso testemunho. É sobre quanto a nossa dor, o nosso sofrimento e as dificuldades que nós passamos na nossa vida edifica outras vidas. Então eu vim aqui, falar do Senhor, falar de como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é incrível e como eu creio que Deus vai fazer acontecer. Eu creio sim que em breve vou estar aqui segurando, e vocês podem usar esse vídeo, eu vou estar aqui segurando os meus bebês e vou mostrar para vocês a glória de Deus na minha vida. E você aí que está vendo esse vídeo também, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por uma situação difícil, ore, coloque Deus na frente e fale do Senhor. Faça a sua parte, porque não é só você ler a Bíblia, você jejuar, você fazer sacrifício, você ir na igreja. Não, é você, em primeiro lugar, acreditar que Deus vai fazer sim. E em segundo lugar, ao invés de ficar preocupado, focando naquele problema, você foca em adorar a Deus de da sua alma, de todo o seu coração, porque as outras coisas serão acrescentadas. Você pede a Deus, faz a sua parte, mas busca o Senhor. Porque primeiro buscar é o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pede a Deus e confia. Para mim isso é muito difícil. Para você isso é muito difícil? Sim. Mas não é impossível. É o que Deus quer que nós façamos. É assim que é para ser feito. Porque Ele nos dá dons e nós rejeitamos esses dons. Eu acredito muito em uma palavra de fé, em uma palavra profética, em uma palavra de motivação, porque Jesus é motivacional. Deus é motivacional. Quando as pessoas não acreditavam que o mar vermelho seria aberto, que eles não iriam conseguir chegar do outro lado daquele mar, porque tinha um mar na frente deles. E Deus abriu o mar. A mulher do fluxo de sangue não parava de sangrar e Jesus cessou aquele sangramento. Morte, Jesus ressuscitou a Lázaro. E às vezes tem pedras no nosso caminho, mas as pedras no nosso caminho não é culpa de fulano nem de ciclano, não é culpa do seu tempo, é culpa da sua negligência, da minha negligência. A gente está negligenciando em alguma coisa. E aí você ora e pede a Deus, Senhor, me mostra o que eu estou negligenciando, o que está precisando de eu fazer, e me ajuda, me orienta, me guia para que eu faça. Coloca as palavras do Senhor na minha boca, que não sejam as minhas, mas a do Senhor, para que eu faça a vontade do Senhor. Como diz os ditados, né? Eu tinha a faca e o queijo, e era para me cortar, mas eu não cortei. Eu tinha aqui o telefone, a Bíblia, eu tenho uma voz, a oportunidade, mas não peguei na Bíblia, não peguei no telefone, não usei a minha voz para poder falar de Jesus. Não fiz isso. E que pena que eu não fiz isso antes. Então, para você que está me assistindo e você está passando pela mesma situação do que eu, e outras pessoas estão passando a mesma situação do que eu, não desista. Não desista. Vá lá, peça a Deus a orientação, fale com Deus aquilo que você precisa.
Confia nele e comece a buscar o Senhor. Alegremente faça a vontade dele. Porque para Deus nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Eu vou voltar aqui com as minhas bênçãos na mão e vou falar para vocês. Tenho outros testemunhos para contar da minha vida. E eu vou contar esses testemunhos porque em outros vídeos, porque vão edificar a vida de vocês. Assim como essa bênção me ajudou, mudou minha vida, vai mudar a vida de vocês também. E eu creio que esse canal vai alcançar e que esse vídeo também vai alcançar muitas vidas. Mas se esse vídeo conseguir alcançar uma vida que estiver passando por um momento mais difícil da história dessa pessoa, e esse vídeo alcançar essa pessoa e fazer essa pessoa orar, ter fé, motivar, trazer essa pessoa à vida de novo, trazer essa pessoa o ar de novo, levar essa pessoa a falar de Jesus para outras pessoas também. Meu objetivo aqui será alcançado. E eu creio que sim. Se você conhece alguém também que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Que Deus possa abençoar você em dobro. Que o Senhor retribua essa bênção. Porque às vezes você não quer abrir a câmera e não quer falar. Mas às vezes você pode pegar um vídeo e enviar para uma pessoa que está precisando de ouvir essas palavras. Eu creio que não são as minhas palavras que vão chegar, mas são as do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você aí que está me assistindo. Peço que você feche os seus olhos onde você estiver. Se você não puder fechar os olhos, ligue a sua fé aqui com a minha. E nós iremos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo faz, Senhor grande e maravilhoso, estamos aqui na presença do Senhor. Estou na presença do Senhor juntamente com o seu filho ou a sua filha. Estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um dia, pela tua presença, pela tua graça, porque estamos vivos, pela saúde, pela felicidade, por não faltar nenhum alimento à nossa mesa. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos, por mais um dia, por tudo, ó Senhor. Pedimos ao Senhor perdão do Senhor pelas nossas dificuldades em entender as coisas lindas e grandes do Senhor. Peço ao Senhor perdão pela nossa ignorância. Peço ao Senhor perdão, meu Deus, pelos atos, as falas, as ações que nós fazemos que não são do teu agrado, até mesmo de nossos pensamentos. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa guardar-nos, guardar nossa família, guardar os nossos amigos, repreendendo todo mal, toda obra maligna de todas as áreas de nossas vidas, ó Senhor. Que o Senhor venha com a tua que o Senhor venha com a tua provisão, que o Senhor venha com a tua graça, meu Deus, que o Senhor entre na vida, na casa dessa pessoa, em nome de Jesus, nos filhos, nos familiares, ó Deus, que o Senhor possa entrar, meu Deus, em providência, se tiver alguma enfermidade aí, que seja curado agora, em nome de Jesus, pela graça do nome do Senhor, e que através dessas curas, desses milagres, o nome do Senhor seja exaltado. Ó Deus, nos dê sabedoria, dê essa pessoa, meu Deus, sabedoria, ó Pai, para enfrentar os dilemas, para continuar firme na presença do Senhor, para ganhar almas para o teu reino. Pai, encha-nos da tua graça, da tua misericórdia, nos fortaleça na tua presença. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, nos abençoe, nos prospere, esteja sempre conosco, ó Pai, e nos dê força, discernimento, nos encha da tua presença, para que possamos viver uma vida plena e cheia da graça e da vontade do Senhor, que a vontade do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre essa vida, meu Deus, que está assistindo esse vídeo agora,
que a vontade do Senhor seja alcançada nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Vou ficar aqui, mas eu creio que Deus vai fazer a obra na sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida. E nós estaremos aqui para contar as bênçãos e os milagres do Senhor. Amém? Deus abençoe. Já se inscreva aqui no canal. Já curte, já compartilha. Se você tem o aplicativo vizinho, o Instagram, segue lá no Instagram também, @JordâniaGabrieleOficial. No TikTok também, Jordânia Gabriele. Vou deixar aqui os contatos. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês demais, a família de vocês, que a graça do Senhor, a paz de Deus esteja sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Aquele beijo. A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro, e então ouço a tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Deus nunca falha. O que tiver que ser seu, será seu, mais cedo ou mais tarde. Deus pediu para eu te trazer uma mensagem muito importante hoje. Ele quer que você saiba que está tudo caminhando muito bem em sua vida. E que você pode trocar a insegurança por segurança e a descrença por fé. Ele sabe que os dias não têm sido muito fáceis para você nos últimos tempos. Sim, ele sabe. Mas quer lembrar você de que nunca falha. E tudo aquilo que você lhe pediu, lhe será entregue no momento certo. Deus não trabalha no mesmo tempo que nós. Ele não enxerga a vida como nós. E certamente tem muitas coisas para nos ensinar, não é verdade? Ele não nos dá alguma coisa no momento errado. Ele não nos dá algo que pedimos no momento em que pedimos. Não é porque nos abandonou, mas porque sabe que ainda não é o momento ideal. Não existem falhas, inveja ou energias negativas nos planos de Deus. Nada pode impedir os desejos dele de se manifestarem. Portanto, confie. E esteja de coração e mente abertos para tudo aquilo que você receberá. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso potencial. Nós nos vemos como fracos. Permitimos que os dias ruins nos tirem todas as forças e não nos damos a chance de levar uma vida melhor, mais abençoada. Nós achamos que as coisas precisam acontecer quando queremos, não quando Deus deseja. E é por isso que sofremos. Precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus e seguir um dia de cada vez, com muito amor e fé. Deus quer que você saiba que as coisas que o esperam serão muito maiores e melhores do que aquilo que imagina. Entre elas, as alegrias, que farão com que os momentos ruins que você vive hoje sejam apenas lembranças muito distantes. Ele deseja que você entenda que não o deixou ou ignorou as suas orações, mas está preparando tudo aquilo que deve ser seu e o colocará em seu caminho. Assim que chegar a hora certa. Ei, Deus nunca falha e nem nos abandona. Ele apenas toma o tempo necessário para nos entregar o que desejamos, para que sejamos maduros e responsáveis o suficiente para cuidar daquilo que preparou para nós com tanto amor. Deus sabe como está o seu coração agora e a sua vida. Mas Ele não quer que você perca as esperanças e lhe diz neste momento para juntar todas as suas forças e dar um passo mais à frente. Porque Ele guiará você para onde realmente merece estar. Confie nele e você receberá as melhores coisas para a sua vida, mais cedo